Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será o professor Dr. Guilherme Braga Pereira Braz, professor da Faculdade de Agronomia da Universidade de Rio Verde, coordenador de pesquisa na UniRV e atua na área de ciência das plantas daninhas. E o tema da nossa entrevista será escassez de determinadas moléculas herbicidas no mercado e os impactos na produção agrícola. Guilherme Braga, que prazer ter você de novo aqui no programa. Ô Divino, tudo jóia? Dá uma boa tarde aí para vocês, para o pessoal que está ouvindo, os ouvintes, né? E é um prazer estar aqui novamente e falando desse tema aí que tem assustado um pouco os agricultores, né? Dar um panorama e falar os problemas, né? Os desafios oriundos dessa falta de determinadas moléculas herbicidas, né? E o que o produtor também pode tentar fazer aí para estar sanando um pouco desse problema e melhorando o manejo de plantas daninhas na propriedade. Pois é, Guilherme, quando parece que vai tudo bem, o agronegócio está de vento em popa, a locomotiva da economia brasileira e tal, aí vem um problema como esse e deixa muita gente de cabelo em pé, preocupada, né, com a situação daqui para frente. Mas vamos torcer para que nesse 2022 que já vai começar, que o produtor possa ter menos preocupação, mas isso aí você vai me falar daqui a pouco. Você vai ter menos ou se ele vai ter mais? Bom, vamos começar entendendo, Guilherme, o que está acontecendo, qual ou quais são os fatores que levaram a essa falta de determinados herbicidas no mercado. Bom, Divino, então é importante, né, a gente entender que essa questão aí da escassez ela tem uma somatória de fatores aí que levou a esse panorama que a gente está vivenciando nessa safra, né, 2021, 2022. Né? Dentre os três, se a gente puder agrupar, né, o que seria? O primeiro ponto, isso antes da pandemia, né, a China é o principal país em termos de suprimento de ingredientes ativos para a formulação de vários produtos fitossanitários, dentre os quais aí os da classe dos herbicidas. Só para fins de exemplificação, a China é responsável pela exportação de mais de 70% do glifosato utilizado no mundo, né, do ingrediente ativo para a formulação do glifosato. E aí, quando a gente olha esse número, a gente entende que eventuais problemas que esse país passe, né, vai afetar aí a produção, né, agrícola em escala global. Né? Então, o primeiro ponto, então, na China, aí início aí perto de 2010, 2011, então o governo chinês, com o objetivo, né, de regulamentar um pouco mais essas indústrias, né, que produziam essas moléculas, então fez uma série de alterações, tanto da legislação trabalhista quanto da ambiental. E aí o que ela fez foi dar um tempo para que essas indústrias que não estavam em conformidade se enquadrar, e a partir daí, se não houvesse esse enquadramento, né, dentro dessas novas normas, as empresas seriam fechadas. E já esse prazo passou, né? E aí o que acabou acontecendo é que várias indústrias não conseguiram aí os certificados, né? E acabaram fechando. E aí, naturalmente, aí houve, então, uma redução na disponibilização desses ingredientes ativos. Só para você ter uma noção, Divino, o pessoal que trabalha no setor sucroalcooleiro, cana-de-açúcar, já tem enfrentado a escassez de determinados herbicidas desde 2017, né? Então já tem um tempinho. Segundo fator... Guilherme, dentro desse primeiro fator, essas empresas, elas não tiveram tempo hábil para se adequar? O que aconteceu que elas não se adequaram? O que aconteceu, né, Divino? Acabou que tinha, logicamente, a previsão, mas aí tem acordos comerciais e muitas pessoas, às vezes, levaram, né? O pessoal na China levou até o último minuto acreditando que conseguiria essas certificações, né? E aí acabou que... não ocorreu, né? Então houve esse fechamento e aí já entra no segundo fator, né? Que é a questão da pandemia, né? Então aí a pandemia, quando as indústrias estavam se organizando, né? Para
conseguir suprir essas outras indústrias que fecharam e ter uma produção maior. Aí veio a pandemia e aí teve a exigência, né, como teve no Brasil, como teve em outros lugares do mundo, de ficar fechado aí as fábricas, as indústrias por um tempo pela necessidade de isolamento. Então esse foi um outro fator que acabou contribuindo também para estar faltando aí, para ter essa escassez de alguns herbicidas. Quando a gente fala, mas só a fábrica fechar, será que causa esse impacto? O problema é que quando a gente fala da pandemia, ela afetou, então, desde a produção da embalagem, que o herbicida vai estar lá sendo colocado, a produção de papelão, de uma série de outros fatores, né, que vão dentro do pacote de comercialização, né, do herbicida. Então, às vezes a empresa tinha o ingrediente ativo, mas não tinha embalagem, ou não tinha um papelão que revestia. E aí tudo isso daí foi criando uma série de problemas. E até mesmo de logística, né, uma série de problemas. Faltou navio, faltou container, faltou tudo no mundo, né? Sim, sim. E aí, então, isso daí já em conjuntura com a questão dessa escassez de fabricantes, né, da indústria, porque houve fechamento de várias indústrias na China pela essa nova legislação ambiental e trabalhista, então potencializou essa escassez. E aí, para chegar no terceiro ponto, que ainda acabou prejudicando ainda mais, e esse é um pouco mais sério, Divino, entra na questão também que a China ela tem tido problemas de produção de energia, né? Está tendo uma crise energética muito acentuada. Então, a gente vê relatos aí nos textos, né, que são disponibilizados nas notícias, né, de que em alguns períodos do ano, então eles estão fazendo os apagões, né, mas de forma direcionada. Então, chega numa determinada região do país e, olha, vai ficar durante tantos dias sem poder trabalhar tal indústria, né, que consome ali uma quantidade de energia maior, e aí tudo isso daí vai afetando aí a produção dessas moléculas. Então, esses três fatores aí em conjuntos acabaram fazendo com que a gente vivenciasse o que nós estamos vivenciando nessa safra. Ô Guilherme, eu espero que o mundo tenha um aprendizado com o que está acontecendo agora, porque todos os países terceirizaram as suas indústrias para a China. Mão de obra barata, tudo muito fácil de fazer por lá, com um custo muito pequeno. Os países foram sucateando as suas próprias indústrias e colocando na mão da China, porque era prático, né? Isso financeiramente era muito bom. Aí dá a consequência que deu agora. Quer dizer, você falou de 70% do glifosato, é isso mesmo? 70% é fabricado na China? Quer dizer, sim. Como que você coloca 70% da produção de um produto essencial para a agricultura na mão de apenas um país? É uma loucura isso, não é? Não, sem dúvida, né, Divina? Esse é um aprendizado que fica. E até mesmo assim, do ponto de vista agrícola, a gente vê que o Brasil é expoente, né? A nível mundial, tem dados da Embrapa aí que fala que o Brasil tem produzido aí alimentos para 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo. Então, quer dizer, a gente alimenta a nossa população e ainda consegue produzir para quase 4, 5 vezes aí mais que a nossa população hoje do país. Só que o que é o problema? É que a gente tem que pensar nessa questão da sustentabilidade e na questão de segurança alimentar, né? Enquanto a gente estiver refém, né? E aí, independente se é China ou qualquer outro país, mas se a gente estiver refém, né, de depender desses suprimentos, desses insumos, né, o cenário ele fica muito preocupante, porque acontece o que aconteceu, né? Eu estou falando especificamente aqui de herbicidas, que é a área minha principal de estudo, mas com certeza, Divino, se você for conversar com alguém que trabalha com a parte de fertilidade, de adubação, ele vai te falar que faltou também problema de adubo, afetou toda a questão daí da logística de entrega, e quando tem também, está com custo elevadíssimo, né? E aí dificulta o produtor a montar um sistema de produção financeiramente sustentável. Então, tudo isso, né, culmina no quê? Nessa dependência que ainda nós temos dos insumos, né? Tanto fertilizantes quanto produtos fitossanitários provenientes de outros países. Você focou muito, Guilherme, no primeiro bloco, no glifosato. É possível pensar num curto espaço de tempo em uma agricultura em larga escala sem o glifosato? Divino, creio eu
creio não, assim, tem uma segurança muito grande para falar com base em questão técnica, científica e lendo exemplos de outros países onde que houve a proibição dessa molécula. Hoje nós não conseguiríamos, né? Hoje não, no espaço aí de médio a longo prazo, pensar numa agricultura sem glifosato. Logicamente, se vier o governo e falar, olha, tem que parar de usar porque descobriu alguma questão aí de toxicidade, apesar de ser um dos herbicidas com a classe toxicológica mais baixa, né? Aí não tem jeito, né? Aí quando vem algo que é impositivo, aí teria que a gente rebolar para aprender a fazer essa agricultura sem. Mas pensando no perfil do glifosato, na importância que ele tem no sistema de produção, seria difícil pensar em manejar de forma eficiente. Exemplo disso, né? O que a gente vivenciou nessa safra. A gente viu que em várias propriedades aí, né, em função da falta, da escassez aí de glifosato, a gente conseguiu ver o quê? Que às vezes o produtor não foi tão assertivo do ponto de vista de manejo, né? Por quê? Porque ele teve que voltar a usar os herbicidas que ele usava, por exemplo, lá na soja convencional. E aí são herbicidas que ele requer um conhecimento técnico um pouquinho maior, porque aí tem que respeitar a estágio de aplicação, que muitas vezes são produtos de contato, ou eu não posso associar, eu não tenho, por exemplo, o glifosato, ele tem uma característica importante, que ele numa única aplicação, desde que não haja resistência ou tolerância, ele controla tanto folhas largas quanto folhas estreitas. Aí quando eu falo que eu não tenho glifosato, eu tenho que manejar a planta daninha na soja, o que vai me restar? Vai me restar o quê? Usar um produto específico para espécies folhas largas, que são os latifolicidas, e um específico para espécies folhas estreitas, que são os graminicidas. E muitas vezes associar esses dois produtos pode fazer com que eu haja perda de eficiência no controle de determinadas espécies. Então, assim, o benefício do glifosato para a agricultura, para o plantio direto, ele é inegável. E não tem como a gente pensar aí num curto espaço de tempo em produzir em larga escala, como nós produzimos, né, sem essa molécula. E qual foi o momento que o glifosato apareceu? Bom, o glifosato, Divina, é interessante. Ele, na verdade, inicialmente ele teve uma destinação para a indústria de tinta, pelas algumas propriedades que tem. Então, muita gente acha que o glifosato ele veio inicialmente como um herbicida. Na verdade, ele era um surfactante que o pessoal colocava na indústria de produção de tintas, né? E aí depois foram vendo moléculas moléculas não, algumas características, algumas propriedades físico-químicas que a molécula em si apresentava, e aí eles viram que tinha esse potencial de uso de herbicida, né? Mas o que acontece é que inicialmente, quando se descobriu a ação herbicida dele, ali na década de 70, o custo dele era muito elevado, então acabava que isso inviabilizava o uso dele na agricultura. Aí o que aconteceu? Quando chegou na década de 90, que aí já tinha as perspectivas das culturas geneticamente modificadas, né, que são as culturas hoje que nós chamamos de RR, que são tolerantes ao glifosato, aí naturalmente, né, houve uma redução do preço do herbicida, né? E aí a hora que esse herbicida teve uma redução de preço foi a hora que a gente começou a usar ele em larga escala, né, na dessecação pré-semeadura. E o glifosato foi uma molécula muito importante nessa viabilização do sistema de plantio direto, né, para manejar as plantas daninhas ali antes do plantio. Então, é uma molécula antiga, né? Mas o que acontece é que o uso dele na agricultura em larga escala, a gente começou a ter um maior uso aí a partir da década de 90. Bom, a gente volta agora naquela questão que eu coloquei lá no iniciozinho da entrevista, né? Qual é a perspectiva para as próximas safras? Ainda haverá escassez de produtos ou a tendência é de se equacionar o problema? O produtor ainda vai ficar aí perdendo noites de sono, ou você acha que não, isso vai se resolver logo, logo? Olha, Divina, eu tenho acompanhado, né, algumas entrevistas, lendo bastante sobre o assunto, e aí olhando também o comportamento de preço por exemplo, do glifosato em si para a próxima safra, né, a perspectiva que o pessoal já está tendo, e o que leva a crer que ainda não vai estar estabilizada essa problemática, né? Lógico que assim, um cenário onde que a pandemia realmente tende-se a chegar ao fim, né? E a gente torce muito para isso. Entra o fator aí também de que muitas vezes as indústrias, elas sabendo dessa maior demanda, ela consegue equacionar e começar a produzir mais. Então isso daí pode ser que haja uma mudança e volte ao normal.
mas o que a gente tem lido com base aí nos preços futuros é que a perspectiva é que ainda na próxima safra haja alguns problemas aí de escassez de algumas moléculas. Por exemplo, no mercado de cana, que eu falei inicialmente, até hoje eles têm enfrentado aí falta de alguns herbicidas, né? Você vai lá, o produtor quer usar lá um determinado herbicida pré-emergente e ele não consegue achar para comprar, né? Então, isso pode se arrastar, mas, como eu falei, né? Como a indústria ela é muito dinâmica, então se ela quiser fazer um direcionamento, porque não está faltando a matéria-prima em si para produzir lá na China. O que está faltando é o quê? Eles conseguirem fazer a produção, fazer toda essa parte de embalagem, tem a questão da crise energética. Então, o cenário seria esse. A dica que eu dou para o produtor é organize-se, né, para fazer uma compra aí com antecedência. Se possível, ele tiver capacidade de estocar, é complicado, eu sei, tem os riscos de furto, uma série de cenários, mas pedir esses produtos com antecedência para que realmente aí não possa chegar nos 45 segundos tempo e aí ficar refém de não ter o produto e aí pagar mais caro por outras moléculas que às vezes não vai dar a mesma eficácia que o glifosato, por exemplo. Pois é, mas parece que o produtor não está ouvindo e nem atendendo ao seu clamor, não, porque as compras antecipadas, elas estão muito abaixo de níveis históricos aí de safras passadas. Uhum. Não, eu imagino, Divino, que também entra na questão do receio, preço alto. É difícil, né, para o produtor equacionar. O fato é, se o produtor tem ali o recurso, ele tem como, né? A dica é tentar antecipar, pelo menos assim, ó, não vou fazer a compra de tudo porque está com valores elevados e tal, mas pensar só em tentar ter um insumo base aí, pensando no glifosato, teve produtor essa safra, né? A gente acaba, por estar aqui na universidade, a gente acaba tendo bastante contato de produtor que não tinha o que fazer para dessecar. Ele falou, olha, eu não consigo glifosato, eu não consigo diquat, eu não consigo glifosato. Então, assim, aí fica um cenário complicado. Aí começam as misturas. Não é que não dá certo. Às vezes vai dar certo, né? Só que aí exige um pouco mais de conhecimento técnico, exige, às vezes, ele vai ter que começar a dessecar 15, 20 dias antes, né? Então, torna o cenário um pouquinho mais complexo. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Bom, nessa safra 21, 22, esses impactos parece que eles não serão tão grandes, porque muita gente assim parece que acabou comprando o produto antes e conseguiu receber esse produto, conseguiu utilizar. Parece que a preocupação maior, Guilherme, é para a safra 22, 23. Aí é que o bicho vai começar a pegar, né? Divino. Essa safra ainda, por mais que a gente viu produtores enfrentando a falta aí, né, e teve aí um número significativo, mas muitos conseguiram fazer uma compra antecipada, né, conseguiram receber os herbicidas, né, e assim, como impacto, o que a gente cita, né, o primeiro ponto é que há uma elevação no custo de produção, né, isso daí é um fator importante, porque o próprio glifosato, por exemplo, ele teve aí uma elevação no custo essa safra, né, era molécula antes que você pegava alguns produtos comerciais de empresas que trabalham com produtos pós-patente, né, que a gente chama de genérico, você achava, dependendo ali, um valor de R$18 o litro, R$20 o litro. Hoje a gente tem escutado aí no mercado, né, e não só em Rio Verde, né, toda a região, todo o país, e tem pessoal comercializando aí glifosato por R$60, R$70, quando tem essa disponibilização. Então, só isso já faz o quê? Com que haja uma elevação desse custo. Aí, no caso daquele produtor que não conseguiu comprar, as alternativas aí ao glifosato, elas são muito mais caras, né? Então, naturalmente isso vai ocorrer. E a perspectiva para a próxima safra, igual como você comentou, Divino, é de que, se não sanar desse problema, né, volto falando no bloco anterior, né, a indústria ela é muito dinâmica. Se ela conseguir se ajustar, se a gente tiver realmente aí um término aí da questão da pandemia, pode ser que esses impactos sejam minimizados. Mas caso não ocorra, né, aí a perspectiva é de que na próxima safra a gente continue enfrentando esse problema e tenha esses impactos, principalmente aumento de custo de produção e entra também na questão do quê? Da eficácia em si. O glifosato a gente sabe que tem uma série de problemas, né, de
resistência, né? Então pega um capim amargoso, uma uva, o próprio milho voluntário que tem aí ó, a tecnologia RE, né? O produtor tem enfrentado desafios aí para manejar, mas ele ainda é o glifosato, igual eu falei, é aí a molécula base para o nosso manejo. O que a gente precisa fazer é o quê? É adotar medidas para proteger ela e usar de forma mais sustentável. Então, se a gente realmente tivesse escassez, se ela perdurar, vai fazer com que o quê? Com que a gente comece a ter perdas aí de produtividade pela competição das plantas daninhas. Pois é, essa questão das perdas, eu queria chegar nesse ponto com você, porque como a agricultura ela é uma indústria a céu aberto, ela está sujeita a vários problemas, né? Que são alheios a manejo, alheios a forma como o produtor trabalha. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até mesmo no Paraná, as questões hídricas já são preocupantes. E não é o primeiro ano, né, que o sul do país enfrenta problemas com chuvas. E agora temos mais essa preocupação com a escassez de produtos. E espera-se uma safra recorde. Você acha que essa expectativa pode ser frustrada? Olha, realmente, né, aqui em Goiás, graças a Deus, a gente tem tido aí bons índices pluviométricos, que a gente sabe que o clima é o principal fator que rege aí a produção agrícola. Lógico, né, tem a questão de manejo, mas o clima que é o que o produtor não consegue manejar tão fortemente. Só pegar, há 15 dias atrás, aí nós pegamos uma semana de chuvas aqui em Rio Verde muito significativa. Isso. Mas quando a gente pega no começo de dezembro, agora eu tive a oportunidade de estar no Paraná, e o que a gente percebe que realmente os veranicos ali estão muito intensos, né? Estavam muito intensos, né? Então, e se aquele produtor que tinha problemas no sistema de produção, tinha problema de compactação, não tinha um perfil de fertilidade construído ali, essa planta, às vezes, ela não teve acesso à água. E aí isso pode culminar em uma redução de produtividade. Fala de quebra de safra, hoje, pela área de plantio, é difícil, a gente tem uma heterogeneidade muito grande, né? Então, falando especificamente para a soja, não conseguiria te assegurar isso daí. Mas, assim, com certeza, em algumas regiões, como, exemplo, Paraná, região sul do país, como em geral, né? Há essa possibilidade de ter diminuição, sim. Porque quando a gente pega problema de climático, né? Aí isso aí afeta aí em uma escala maior e aí para aquela área que não estava bem estruturada, o produtor acaba perdendo aí um pouco da produtividade dele. Bom, mas de toda essa preocupação, de todos esses problemas, você acha que ele ainda pode tirar alguma coisa boa, algum aprendizado? Olha, Divino, assim, é uma coisa interessante, né? Tem uma frase lá do Albert Einstein que eu sempre uso em aula, uso em palestra aqui com o pessoal, que aí ele fala, não adianta querer resultado diferente fazendo tudo da mesma forma. O que acontece? Ninguém queria que faltasse glifosato, a gente sabe a dificuldade que foi. Mas, por um outro lado, essa escassez fez com que o quê? Com que o produtor tivesse que resolver o problema dele de uma outra forma. Então, muitos produtores dessa safra fizeram o quê? Eles usaram associações herbicidas, né? Então, pegou duas moléculas distintas, né? E foi lá e aplicou de forma associada. E isso daí faz com que o quê? Com que ele conheça produtos diferentes e que ele comece a ser um pouco mais técnico, né? No sentido de manejar e prevenir a questão de resistência. Teve muito produtor essa safra, né? Isso tem aumentado anualmente, que voltou a usar os pré-emergentes, né? Que são moléculas, são herbicidas aí fundamentais para um bom estabelecimento da soja livre da interferência das plantas daninhas. Então, o que eu vejo assim de aprendizado, né, com toda essa situação complicada que o produtor enfrentou é o quê? Que o glifosato ainda é o principal produto, é a nossa base, é fundamental, igual eu falei, é difícil pensar numa agricultura em larga escala sem essa molécula, porém a gente tem medidas que podem serem utilizadas aí de forma integrada, né, e que eu acabo preservando a molécula glifosato por mais tempo, né, deixando ela sustentável aí do ponto de vista de uso, e que aí eu consigo também ter benefícios, né, como eu falei, uso de pré-emergentes, uso de associações. Outro ponto importante, práticas culturais de manejo de plantas daninhas, né, então, logo agora o produtor aí, a gente já está finalizando o ano, né, mas logo já vai começar as colheitas, já vai começar aí o plantio do milho safrinha.
Então, às vezes é plantar um milho safrinha junto com uma braquiária, com um pânico, com uma crotalária. Então, fazer essa consorciação para o quê? Para realmente tentar diminuir a utilização desses herbicidas, e aí eu consigo eliminar um pouco da problemática da resistência. A gente tem que criar um ambiente em que o herbicida ele seja uma ferramenta que possa ser utilizada, bem posicionada, mas que ele não seja a única ferramenta. Porque quando o herbicida passa a ser a única ferramenta, aí a gente tem esses riscos, né, de, agora eu não tenho mais o que fazer. E aí começa a ter perda de produtividade pelas plantas daninhas. Meu amigo, muito obrigado. Você ajudou muito, com certeza. Um feliz ano novo para você. Muita felicidade, muita paz, muita saúde e um 2022 fantástico. Um abraço. Divino, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço aí ao pessoal também. Desejo um feliz ano novo para você, pessoal que está ouvindo, e que nós sejamos muito abençoados nesse próximo ano que está se iniciando aí. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.